Carlinhos estava falando, a gente acabou separando a apresentação em duas partes. A gente tinha uma outra parte mais longo prazo, né? Então acho que é importante falar que esses dados que eu vou mostrar aqui agora são relativos ao período mais recente, né? Mas a gente deve ter presente assim que no caso da economia brasileira a gente está num ponto assim bastante complicado, assim, do ponto de vista pegando um período mais longo, né? A gente teve, na verdade, a crise da pandemia, ela foi uma crise em cima de uma outra crise, né? A gente teve aquela crise de 2015, 16, da qual ainda estávamos nos recuperando, né? Estávamos recuperando e veio a crise da pandemia e tornou isso ainda mais difícil, né? Então, isso é importante porque, enfim, né? Tem que ter essa perspectiva um pouco mais ampla. Na verdade, a gente estava né, imaginando apresentar isso antes. Então, isso que eu vou colocar aqui agora, vou tentar né, apresentar rapidamente aqui para depois dar espaço também para a Júlia e para a Esther. É basicamente esse período mais recente, né? O período da pandemia e esse período de recuperação a partir da crise da pandemia. Esse gráfico aqui é um gráfico que algumas pessoas gostam muito, outras não gostam nada. Eu gosto de olhar esse gráfico porque ele dá um panorama amplo assim da questão do crescimento do PIB acumulado em 4 trimestres, ou seja, é como se fosse o crescimento sempre em números anuais, né? Só que com uma periodicidade trimestral, né? Ou seja, são sempre 4 trimestres contra 4 trimestres. E apresentando, na verdade, não o crescimento do PIB em si, mas a contribuição né, dos componentes da demanda agregada para o crescimento do PIB. Então, que componentes são esses? É o consumo das famílias, né, são as categorias que o Instituto de Geografia e Estatística do Brasil utiliza, né? O consumo das famílias, consumo do governo, a formação bruta de capital fixo, que é o investimento, a variação de estoques, as exportações e as importações. Então, cada barrinha, né, cada cor representa um trimestre, né? E os componentes estão indicados ali, C, G, F, V, X e M. O M aparece com sinal trocado, né, porque a ideia é que o crescimento das importações representa um fator negativo né, para o crescimento do PIB. Tá? Então, o que a gente observa aqui nesse gráfico? A queda né, bastante forte ali do consumo durante o período da pandemia e a recuperação recente, consumo das famílias, né, o componente C, a queda também do consumo do governo. Esse dado do consumo do governo não é muito bom, assim, no sentido de expressar efetivamente a política econômica, a política fiscal, né? Porque como o Carlinhos falou, houve, no caso do Brasil, houve uma reação até relativamente intensa da política econômica, um pouco forçada, mas houve, né? No sentido de compensar né, a queda da renda das famílias, só que isso não aparece aqui, né? Esse é um dado de consumo do governo, então acaba não aparecendo este efeito. Então eu coloco aqui, não é um dado bom para análise, mas eu coloco ele para efeito de consistência, porque a soma das barrinhas de mesma cor sempre é a taxa de crescimento do PIB daquele trimestre, né? Anual daquele trimestre. Então o que dá para ver aqui algumas coisas assim que chama atenção essa recuperação da formação bruta de capital fixo, né, ao longo do ano passado, que é uma coisa um pouco curiosa, né, porque é uma recuperação bastante forte que, na verdade, tem alguns problemas aqui nesse dado aqui. Problemas não, mas assim, problemas no sentido analítico, né, no sentido de que parece que há uma recuperação muito forte do investimento. Na verdade, você tem algumas questões aqui que distorcem né, um pouco o dado da formação bruta, uma questão de contabilização de plataformas de petróleo aqui, né, e algumas questões também de preços relativos que acabaram influenciando bastante esse componente. Então, na verdade, o que a gente tem é uma recuperação, né, esse dado ainda está um pouco contaminado pela questão que a gente chama do carregamento estatístico, né, ele ainda está pegando o segundo trimestre de 2020, que foi o período mais forte da pandemia, mas, de fato, a gente está retornando né, para um ponto do pré-pandemia. Né? Então, o que acontece aqui é que
aqui esse gráfico aqui é basicamente a mesma ideia, só que ao invés de analisar os 4 trimestres contra 4 trimestres, é o crescimento do trimestre contra o trimestre anterior. Né? Então aqui, esse aqui já é mais interessante para a gente ver como que, mesmo se a gente pega esse dado do consumo, né, do consumo das famílias, a primeira barrinha ali, eventualmente alguém pode observar aquilo ali e dizer, bom, então a economia brasileira está voltando para um ritmo relativamente intenso, porque, como foi falado antes, né, quer dizer, o consumo é uma variável importante para a questão do crescimento. Né? Então, se alguém pega essa contribuição de 2 pontos percentuais, o crescimento do PIB é algo razoável, mas, como eu disse, isso aqui está ainda um pouco contaminado pelo carregamento do período, né, de queda lá da pandemia. Tá? Esse dado trimestral aqui, sim, ele mostra que se havia, né, um movimento de recuperação do investimento, ainda que contaminado por aqueles elementos que eu falei de preços e da questão da metodologia de cálculo da formação bruta relativa às plataformas de petróleo, nesse último trimestre, inclusive, isso já se reverteu, né, porque no trimestre contra o trimestre anterior, a formação bruta de capital fixo caiu. Seja, então, se havia uma recuperação do investimento, contaminada ainda por aqueles componentes, ela reverteu nesse último trimestre. E o componente do consumo, né, que é um componente fundamental para essa retomada do crescimento, ele está crescendo, mas ele está crescendo num ritmo bastante lento. Né? Essas contribuições aí do consumo das famílias abaixo de 0,5 ponto percentual aí são muito fracas, né? E nesse ritmo aí a gente vai retomar, na verdade, a tendência, né? Acho que isso a gente conversou um pouco, né? Carlinhos e o... Aliás, uma coisa que eu esqueci de dizer também é que esses dados a gente reuniu junto com o Gabriel Aidar e o Vinícius, né? O Vinícius Carneiro está aqui e o Carlinhos. Então a gente conversou um pouco, quer dizer, a tendência nossa é retomar uma taxa de crescimento de 1,5%, 2% no máximo nos próximos trimestres, no dado anual. Né? Por que a gente acha isso? Né? Por que a gente acha que esse consumo não tem tanta, digamos assim, não tem uma tendência de acelerar? Basicamente porque, para que isso pudesse acelerar, a gente teria que ter isso poderia vir de duas fontes, né? Ou do crescimento dos salários, da massa salarial, ou do crescimento do crédito, né? Mas nenhum dos dessas duas fontes de potencial crescimento do consumo prometem muito dinamismo, né? Basicamente, aqui tem umas outras informações, eu vou pular para chegar nessa questão aqui, quer dizer, a gente está num momento, né? Então, isso também está na outra apresentação que o Carlinhos vai mencionar depois. A gente está num momento onde as condições do nosso mercado de trabalho estão muito deterioradas. Né? A gente tem uma taxa de desemprego muito elevada e algumas mudanças estruturais no mercado de trabalho que diminuíram muito o poder de barganha dos assalariados. Então, isso está complicando muito para a questão da recomposição dos salários reais, da recomposição dos salários nominais frente ao processo inflacionário que tem ocorrido, que a Júlia vai mencionar daqui a pouco. Então, o que tem ocorrido? Uma queda, na verdade, dos rendimentos médios, né, geral, e dá para ver aqui por esse outro gráfico aqui, praticamente de todas as categorias de trabalhadores, né? Tanto no setor privado, quanto no trabalho doméstico, quanto no setor público, até os empregadores e o conta própria, todo mundo perdeu em termos reais, né, no pós-pandemia em função da combinação, né, dessa questão do mercado de trabalho, ou melhor, da inflação e das condições do mercado de trabalho. Então, do ponto de vista do crescimento dos salários, né, do consumo induzido por salários, né, é muito difícil imaginar que vai haver, no curto prazo, uma recuperação tão consistente. E a outra fonte potencial que poderia dinamizar o consumo é o crédito. Né? Só que também, se a gente observa os dados de crédito, a gente vai ver que esse momento, né, já passou. Né? A gente tem aqui, por exemplo, essa informação aqui, da taxa de juros, a gente vê que a taxa de juros caiu bastante no Brasil. O Brasil, tradicionalmente, tem uma taxa de juros alta, né? E a taxa de juros andou caindo bastante no Brasil nesse período aí de 2018 para frente, 17, 18 para frente. E recentemente a taxa de juros começou a subir novamente.
né? Então, dado que o momento, né, de expansão do crédito parece que já passou, inclusive, né, para muitos, essa queda da taxa de juros, esperava-se que essa queda da taxa de juros que houve poderia ter um impacto maior, né, e foi um tanto decepcionante, talvez, para muitos, nesse sentido, e nesse momento, inclusive, isso já passou, né? A gente tem aqui eu não estou vendo direito aqui, crédito para aquisição de bens, por exemplo, a gente vê que subiu bastante, né, cresceu, mas que recentemente você já tem uma outra tendência. Então, né, assim, tentando rapidamente colocar algumas tendências assim nesse sentido, ou seja, a gente teve essa contração da pandemia, a gente teve uma recuperação relativamente rápida, mas a tendência é que a gente retorne para um ritmo de crescimento próximo ao que a gente tinha antes, né? Coisa de 1%, que é o que a gente vem tendo desde a crise de 2015-16, né? E para que isso pudesse mudar, a gente imagina que teria que haver uma dinâmica maior do consumo, né, das famílias. E essa dinâmica do consumo das famílias, nesse momento, está complicada, né? É difícil imaginar que isso vai acontecer, porque, por um lado, o mercado de trabalho, combinado com o processo inflacionário que tem sido observado, dificulta o crescimento pela via do consumo induzido, e pelo lado do crédito também, o Banco Central tem aumentado as taxas de juros justamente em função da questão da inflação, então a tendência é que essas condições de crédito voltem a piorar, né, já estão piorando, mas voltem a piorar daqui para frente, então isso não, digamos assim, não sugere, né, que vá haver uma recuperação tão forte do consumo no curto prazo. Evidente que a gente tem uma eleição aí na frente, acho que o Eduardo vai discutir isso depois, e alguma coisa pode mudar em função disso, mas não, num curto prazo, assim, é difícil imaginar que alguma coisa mais intensa possa vir a ocorrer.